show! Continuamos aqui na Confraria Motor com os nossos especialistas no bate-papo detailer. E agora estou aqui com o Luan Almeida da Autoflux. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Joia, tudo Luan, bem. satisfação imensa recebê-lo aqui. Satisfação é toda nossa. Trazer um pouco mais de informação para quem Sim. está em casa, né? E que gosta de dar aquele talento no carro. É verdade. Né? Luan, você me mostrou esse equipamento aqui, ele faz... Sim. Qual é o objetivo dele? Na verdade, dentro do processo de detalhamento, o mais importante de tudo é a gente fazer uma boa análise antes de iniciar o trabalho, como o Marcelo ali acabou comentando. Aham. Então, às vezes você coloca o carro em determinada iluminação, por exemplo, a gente está aqui debaixo de, de uma luz de estúdio, com algumas Sim. luzes, mas mesmo assim a gente não consegue perceber alguns defeitos. Aham. Então, para a gente montar um bom setup e chegar num resultado final adequado, né, um resultado bonito, essa avaliação inicial é muito importante. Então a gente tem uma lanterna aqui que nos mostra defeitos que às vezes até mesmo a luz do sol acaba não nos Sim. mostrando. Sim. Então a gente consegue fazer uma análise bem precisa para montar um setup e fazer um trabalho ideal para essa pintura. Entendeu? E isso você faz de todo... Você vai... A gente vai mapeando todo Todo o carro. peça por peça, Peça por peça. linha por linha. Outro detalhe é que se a gente pega um carro, por exemplo, um carro antigo que acabou de ser repintado, restaurado, a gente parte do princípio que essa pintura ela está igual no carro inteiro. Ou Tá se a gente uniforme. pega um carro zero, a pintura vai estar igual no carro inteiro. Se a gente pega um carro que já teve algumas repinturas, a gente tem que ir montando o setup de acordo com cada peça, porque nem toda peça vai ser igual para a gente trabalhar. Entendeu? Mostra para nós como é que Então, é às vezes aqui, olha a diferença de iluminação que ela nos dá, assim, né? Sim, sim. Então a gente consegue olhar dentro da pintura e extrair, ela nos mostra, né? Ela fornece uma quantidade de lumens e de cor, de temperatura de cor, que nos mostra qualquer tipo de defeito. Entendeu? Sim. E com essa avaliação você consegue ver todos os tipos de imperfeição, desde o que vem às vezes de baixo, né? Porque muitas vezes você tem o problema de imperfeição Exatamente. lá na preparação, Isso, né? exatamente. Qualquer tipo de defeito. E você... Até mesmo emendas da pintura, às vezes, por exemplo, pinturas que né, às vezes ele não pintou a peça inteira, ele fez um retoque, a gente consegue identificar a emenda e a gente consegue ver qualquer tipo de defeito. Tanto na camada superficial, que seria o verniz, ou nesse caso não, né, porque é uma Sim. pintura PU. Mas A gente consegue ver marcas, nesse caso aqui, até mesmo algumas marquinhas que estão por baixo, marcas de preparação. de preparação. Não marcas que são marcas que eu não vou poder remover. Não vai poder remover. num detalhamento. E isso agora era a minha próxima, já emendando a próxima pergunta, né? O que você consegue corrigir? Exatamente. Porque você detecta o problema. Sim. Aqui eu não consigo, aqui eu consigo. Sim. O que você consegue corrigir? Normalmente a gente consegue remover riscos que estão na camada superficial da pintura. Ok. Na verdade, assim, se remover, eu consigo remover. Eu posso até tirar Sim. a tinta inteira ali, Tudo. né? Ou qualquer risco em qualquer profundidade. Mas a gente trabalha com uma margem de segurança. Né? Às vezes a gente tem um defeito ali e se você às vezes consegue num processo deixar ele menos à vista, às vezes já é satisfatório, você não vai comprometer. Quando você está falando em remover um risco, você não está falando em trabalhar só em cima desse risco, você vai ter que trabalhar numa determinada área. Então a pintura nessa determinada área, dependendo da profundidade desse risco, você vai acabar comprometendo essa camada, você vai afinar essa camada. Entendeu? Sim. Então tem defeitos que a gente às vezes localiza, identifica, mas a gente faz algo só para dar aquela amenizada, não para remover ele 100%. Mas às vezes marcas de lixamento, né? Marcas de pano, algum risquinho um pouco mais fundo, né? Uma sujeirinha de pintura, uma casca de laranja, que é muito comum no processo de repintura. Sim. Né? Então a gente consegue fazer esse nivelamento da superfície e, né, teoricamente, remover esses defeitos. Uma época, uns anos atrás, começou a surgir uns milagres na televisão dos programas de 0800, que vendia assim, tinha um risco, você vinha com uma caneta da cor do carro, né? Sim. Anti-risco. Sim. Funcionava, não funcionava? Existe hoje algo mais avançado em cima disso? Existe. Hoje a gente tem o processo de micropintura, né? Micropintura. Mas são os aerógrafos ou não? Ou no aerógrafo ou a gente tem uma técnica, cara, a gente tem que, na verdade, a gente tem que fazer um preenchimento desse risco. Né? A caneta você vai só passar em cima, ela vai, às vezes o carro, por exemplo, o fundo branco, que é o primer, ele vai ser coberto com uma tinta.
Uma tinta padrão, mas nunca na tom da cor. Se você se afastar do carro e olhar, talvez você não consiga perceber, mas se você chegar perto, você vai ver. Porque, por exemplo, quantos tons de vermelho a gente tem? Por exemplo, vamos de um carro aqui que é predominantemente vermelho. Quantos tons de vermelho a gente tem? Então, a caneta ela vai ter um tom, 2 no máximo. Então, você nunca vai bater a mesma cor ali, sabe? Então, no processo de micropintura, o que a gente faz? A gente tira uma peça do carro, uma capinha de tanque ou espelhinho ali, faz a tinta na cor do carro, exatamente na cor do carro, e daí a gente veio fazendo o processo de preenchimento desse risco. E a ideia é que a tinta não vaze do risco para fora, que ela seja preenchida até que ele seja... a gente vai depositando tinta ali até preencher ele totalmente. E depois a gente faz o polimento para dar um acabamento legal. Pessoal que está nos assistindo, estamos aqui com o Luan da Autoflux. Nós estamos dentro desse programa do Bate-Papo Detailer, trazendo mais informações para você. Aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube, fazendo a sua inscrição e também habilitando ali a notificação para que a cada vídeo novo você receba em primeira mão. E também curta as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para você também estar interagindo com o Motor Show 365 dias por ano. Luan, Autoflux. Né? Hoje a gente fala muito estética automotiva, tá na onda, hoje né, a galera aí inflamando aí nas redes sociais, os carros entrando, saindo, hoje o cenário é totalmente diferente, né? Autoflux, como é que ela está inserida no mercado hoje? Qual é o trabalho dela, qual é o propósito? Cara, a nossa proposta sempre foi, desde que a gente iniciou, é fazer um trabalho de qualidade, né? Sair dessa parte... Existem dois tipos de trabalho, né? A gente fala o trabalho de volume e o trabalho de qualidade. A gente sempre fugiu um pouco do trabalho de volume, assim, sabe? A gente não critica quem faz, é uma forma de ganhar dinheiro honestamente, mas né, a gente procura atender aquele cliente que realmente quer um trabalho diferenciado, sabe? O detailer do detailer. O detailer do detailer. Luan, em termos de produtos, né? Hoje o que a gente tem disponível aí que vocês trouxeram para mostrar aí para a galera que está em casa? Cara, a indústria, né, da estética, no geral, evoluiu muito. Assim, né? A gente tinha um mercado geral, né, e a gente tinha que ir adaptando esse geral a situações específicas que a gente ia encontrando, né, no trabalho de detalhamento. Hoje a gente tem máquinas, equipamentos específicos para cada etapa do processo, a gente tem um determinado produto. A gente trouxe algumas só para demonstrar, né, algumas coisas que a gente usa, assim, alguns compostos. Então a gente tem polidor de metais, a gente tem hoje tratamento específico para plásticos, a gente tem hoje proteções de longa duração, que são os famosos coatings que a gente usa na pintura, a gente tem também para plásticos, para vidros, né, para tecidos. Então o mercado ele foi se reinventando e é um mercado assim, em extrema evolução, assim, sabe? Cada dia lançam novos produtos, novas tendências e a gente tem que estar sempre acompanhando isso para poder oferecer um trabalho de qualidade para o nosso cliente, né? Você estava mostrando uma politriz elétrica? Isso, a gente tinha dificuldade, por exemplo, essas são máquinas são bem atuais, são máquinas de última geração, assim. Mas, por exemplo, com uma boina desse tamanho, às vezes a gente tem dificuldade para acessar cantinhos. Então hoje a gente tem máquinas, até uma máquina sem fio, né, uma máquina bateria, mas que aceita boinas bem pequenas que a gente pode acessar qualquer cantinho do carro, né? Às vezes colunas bem pequenininhas, em volta de frisos, molduras. Então ela é específica para isso, né? É uma máquina bem compacta e com o mesmo poder de correção que uma máquina normal dá, né? Então, e deixando, logicamente, acabamento de pintura, né, parelho, né, uniforme, em todas as partes do carro, né? Ou até um dos assuntos que a gente acabou não comentando e eu gostaria de perguntar, as famosas estrias de polimento, aquelas imperfeições, aqueles rajados de brilho que ficavam desuniformes, né, antigamente, né? Hoje o que você utiliza para corrigir aquele problema? Cara, hoje a gente tem, na verdade, assim, foram sendo desenvolvidas mais boinas, principalmente as boinas de espuma e com abrasividades cada vez menores, né? E produtos também, com partículas cada vez menores, né? Compostos menos abrasivos, né? Com uma escala de abrasividade mais baixa. Então hoje a gente consegue ir reduzindo a abrasividade do processo até que todas essas imperfeições sejam eliminadas, né? O famoso holograma, né? Ou holografia. Sim.
Então todos esses defeitos vão sendo eliminados quando você vai baixando a abrasividade do processo. Então você faz uma etapa mais abrasiva, hoje a gente consegue resolver um tratamento de pintura, hoje normalmente a gente consegue resolver em 2 etapas, sabe? Uma etapa para remover riscos, defeitos, e uma segunda etapa para eliminar qualquer marquinha assim que seja proveniente dessa primeira etapa. E na parte interna, né? A gente hoje aqui falou praticamente só de pintura, né? A parte externa ali, mas hoje tem produtos para tratamento desde borracha, vidro, couro, carpê, né? Tudo que envolve isso. Exatamente. Também a parte interna não menos importante, né? Então hoje a gente tem escovas específicas, produtos específicos para a limpeza da parte interna e para a revitalização da parte interna também, principalmente plásticos, né? A gente até tem um kitzinho de pincéis bem bacana que a gente usa. São pincéis extremamente macios, assim, né? Limpar telinha de instrumentos ou partes de black piano, por exemplo, que isso mais em carros novos, né? Que é o terror aí, que são muito fáceis de riscar. Então, tudo isso hoje a gente tem na mão, assim, para poder trabalhar, né? Antes a gente tinha que fazer algumas adaptações para poder fazer o processo de limpeza e não criar defeitos ali, né? Para serem corrigidos, né? Então, hoje a parte interna, até às vezes com essa máquina aqui, a gente consegue fazer algumas correções internas, algumas molduras de acabamento em black piano ou em madeira, em alguns carros mais antigos tem, que são envernizados, a gente consegue tratar com isso. Então, todo esse processo de detalhamento também ele também é pensado para a parte interna, assim, não só para a parte externa. Né? E para quem quiser entrar em contato com a Autoflux, tanto acho que hoje, né, principalmente pela troca de informações, acho que isso é muito positivo, né? Como é que vocês lidam? Redes sociais? Redes sociais. E-mail? Deixa Nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, @Autoflux. Tá. Vai achar a gente fácil lá, a gente é bem ativo aí nas redes sociais. Uhum. Pelo telefone, 3408-2289, você também consegue entrar em contato com a gente. 3408-2289. 2289, Curitiba, 41. Curitiba, estamos aqui no São Francisco, pertinho aqui da confraria. Sim, da confraria. Meia quadra. Somos vizinhos aqui, sim. Né? Pessoal, então, quem for de Curitiba, Autoflux, dá uma passadinha aqui para conhecer mais esse trabalho de detalhamento da Autoflux. E para você que é de fora, interaja com eles, vai nas redes sociais. Sempre essa busca de troca de informação é muito importante para todo o nosso universo motor. Nós, o Motoshow, a gente defende muito isso nos nossos eventos. Eles são muito mais do que eventos para você curtir o carro. É uma troca de informações, uma troca de histórias, uma troca de experiências, né? Dos mais diversos tipos, né? De pintura, mecânico, proprietário de carro, peça e tudo mais. E vamos junto aí. Vamos nessa. Valeu.